Good afternoon, Your Honor. Boa tarde, My background Excelência. is in A minha I have formação degrees in chemical engineering, é em engenharia environmental química, engineering, engenharia and Doctor of ambiental Science from the e sou Johns doutor Hopkins em School of Public ciências Health. da My field saúde, is occupational Escola de Saúde environmental Pública. policy or Também trabalho toxic em substances políticas control. de controle de I've been an substâncias independent, tóxicas e tenho trabalhado consultant in the como field of toxic consultor substances control independente for the last no 37 controle years. de I've substâncias consulted for químicas há many US 37 government anos. agencies and Já forneci international consultoria a bodies. vários órgãos In the das last Nações 5 Unidas, years, organismos I've been a internacionais, e nos consultant últimos on 5 issues of anos asbestos tenho for the atuado como World Health consultor Organization, para a Organização the Mundial World da Bank, Saúde, Banco and Mundial the Pan American Health e a Organization. Organização Pan-Americana de Saúde na As a área de scientist, amianto. I want to say Como that, cientista, science quero is about the dizer search for truth, que a ciência and, busca a just verdade, like justice is, como a law justiça, is about como the a search lei, for o direito justice, busca a and, justiça. like all the independent E scientists como who are todos here os today, cientistas independentes we aqui welcome hoje, this opportunity to help nós the court somos gratos in pela its essa search for truth. oportunidade de ajudar esta My corte na sua presentation will busca be pela about verdade. basically on A three minha subjects. apresentação vai abordar 3 temas One on the específicos. scope and history of Sobre o asbestos escopo problem as global a e a public história do health problem, problema do amianto como um problema de focusing on saúde why pública, countries have com chosen to foco no ban motivo pelo asbestos qual rather alguns than países just optaram por banir limit o their actions to amianto, em regulate vez de continued limitar o use. seu uso e permitir Then I'm going to talk o about seu uso. Depois eu vou substitutes for falar asbestos sobre products. substitutos para And then produtos I'm going to à talk base de about amianto e issues having depois to do with questões relacionadas criminality à criminalidade associated with the asbestos associada industry. à indústria do amianto. Public health workers are Os familiar trabalhadores with the da term saúde pública controlled use of conhecem asbestos a as frase uso propaganda controlado do amianto como uma propaganda for business as usual da in the indústria industry. do amianto, que na realidade This term doesn't termo bear very careful scrutiny, it doesn't não é survive bem escrutinizado, very não careful sobrevive scrutiny. a And um it's been rejected escrutínio by all of e the tem major sido industrial recusada por countries. todos os They países first tried to industrializados que regulate tentaram asbestos inicialmente use. controlar ou And they found that regulamentar o regulations uso would do just amiante be e inadequate, perceberam que as compared to regulamentações just seriam banning apenas the use of inadequadas asbestos, em relação ao especially in banimento do uso construction do materials, where almost do all amianto, asbestos especialmente is na used indústria in da the world construção, today. onde o amianto é mais usado Starting with hoje no the mundo. Nordic countries, Começando com os países nórdicos, then the other European depois countries, os demais there are now países bans on europeus asbestos in, que 55 baniram or more countries in all o over uso the do world. amianto já em mais de 55 países em todo The o long mundo. delay O between, longo espaço de the tempo exposure and the disease entre presents us a with exposição great e a public health doença challenge. é um grande desafio para a Because, saúde people don't pública, get sick porque as pessoas não right after their adoecem exposure. It logo takes years após a and years, exposição. São and this necessários makes it anos e harder anos, e isso for us as dificulta public health para workers nós, como to trabalhadores profissionais do something da saúde about pública, controlling fazermos the problem. algo em The relação ao profits of controle this do industry problema. Os are lucros based dessa on indústria minimizing se the baseiam na cost of minimização prevention dos and custos da compensation. And we prevenção see this e all das over the world. indenizações, e nós vemos isso ocorrendo em todo o mundo. The industrial countries Nos países have a industrializados, tragic legacy of que têm asbestos use. legado Even trágico the peak of do uso do asbestos use in amianto, Europe occurred, embora o pico in do the uso United de States in amianto the nos Estados Unidos tenha 1970s. ocorrido na década de Only now are we 1970, seeing, apenas agora a leveling off estamos of the vendo rates um of nivelamento mesothelioma in the das United taxas de States, for mesotelioma example, nos and they're Estados still Unidos, going por up exemplo, que in continuam a European subir countries. em países europeus. The deaths from asbestosis are also As mortes at a por level, asbestose e amiantose not going down, about também não 1,500 a estão year in the United caindo, States. principalmente nos Estados Unidos. A A Organização Mundial da Saúde, como os senhores já ouviram falar, calculam em 107 mil o número de mortes apenas por exposição ao amianto, e uma em cada uma se refere ao câncer ocupacional. Além desses casos de câncer ocupacional, são realçados pelas mortes por mesotelioma entre os familiares e nas cercanias das fábricas de amianto. Portanto, há mais milhares a serem acrescentados pela Organização Mundial da Saúde relacionados à exposição ocupacional. E os casos de vizinhanças e de familiares demonstram os perigos ligados
ao uso do amianto e aos desafios em tentar controlar esses perigos, especialmente o amianto contido em materiais de construção. O Programa Internacional de Segurança Química, em relatório publicado pela OMS, adverte enfaticamente sobre o uso do amianto em materiais de construção. 95% do amianto usado no Brasil e no mundo tem esta finalidade. Os altos níveis de exposição às partículas aerotransportadas do amianto relacionado ao uso do amianto em materiais de construção. Os níveis de exposição podem ser de mais de 255 fibras por centímetro cúbico e os limites de ocupação, de exposição ocupacional é ainda maior, e quando se usam serras comuns em materiais de construção, vemos a poeira muito visível, num teor muito alto, e vários países estão tentando usar serras que controlam a emissão de poeira do amianto. E isso é o que ocorre em todo o mundo atualmente. Ou seja, a serragem da telha de amianto, a serragem manual, as pessoas transportam essa poeira nos seus cabelos e as pessoas, as crianças estão nessas cercanias e isso ocorre nas ruas, isso ocorre em lugares públicos. Pode ser que isso venha da Índia ou do Paquistão, mas também representam essas condições como existentes em todo o mundo, em todos os países onde o amianto continua a ser utilizado. Houve um caso que foi levado à Organização Mundial da Saúde em 1999, quando o Canadá desafiou o uso do amianto pela França na Organização Mundial da Saúde. E a parte central do Canadá, ou melhor, o centro do argumento do Canadá era que o uso controlado do asbesto seria uma alternativa e que não seria necessário o banimento do amianto. Portanto, a questão do uso controlado foi essencial para o caso, para esse processo, e não havia nenhum outro tipo de asbestos no comércio livre quando esse processo foi levado em 1999 à Organização Mundial da Saúde. O Dr. Benedetto Terratini, que está presente aqui hoje, e outros 2 profissionais comigo, fomos contratados pela Comissão Europeia como consultor científico na OMC em relação ao banimento do amianto na França. E o governo dos Estados Unidos apoiou a posição francesa de banimento do amianto e a declaração que vocês ouviram hoje anteriormente, que a Corte Suprema dos Estados Unidos criou algumas regras sobre o banimento e, portanto, isso nunca havia sido levado anteriormente à Suprema Corte dos Estados Unidos. Em documentos trocados no processo da OMC, esses são documentos que nunca foram abertos ao escrutínio público devido à sua natureza sigilosa. O Canadá foi persuadido a definir o que queriam dizer com o uso controlado do amianto. E essa é a foto que eles apresentaram nos documentos que foram submetidos à OMC. Eles disseram que os produtos de amianto seriam vendidos apenas a empresas licenciadas para instalar produtos contendo amianto em conformidade com regulamentações. 2, que os fabricantes estabeleceriam centros equipados para cortar cimento amianto nos tamanhos exatos. Imaginem isso em São Paulo, por exemplo, onde haveria esse local criado pela indústria do amianto para cortar nas medidas exatas, e eles interromperiam os seus projetos de construção enquanto essas telhas seriam levadas a outros locais, levadas e trazidas para ser cortadas nesses centros hipotéticos, que na realidade não existe lugar nenhum do mundo. E a terceira coisa que disseram é que os fabricantes iriam inspecionar, ou policiar, foi a palavra que eles usaram, os usos da cadeia de distribuição em cooperação com o governo. Bom, na audiência da OMC, ficou estabelecido que nenhum país do mundo adotava esse uso controlado. Os juízes da OMC ouviram as pessoas que reformavam as próprias casas utilizando amianto, que trabalhavam
em reformas, em concertos das suas próprias casas. E é claro que não havia nenhuma agência reguladora do governo que pudesse proteger essas pessoas. E há milhões e milhões de trabalhadores de construção diariamente e apenas algumas centenas de inspetores do trabalho em qualquer país que não dá sequer para começar a inspecionar todas essas atividades e tentar aplicar quaisquer regulamentos existentes. A Organização Mundial da Saúde ouviram também os bombeiros que entram em construções e eles foram acometidos por mesotelioma, alguns desses bombeiros, apenas por conta dos materiais de amianto existentes nos edifícios. Portanto, os juízes da OMC também ouviram falar de um caso ocorrido nos Estados Unidos em que uma empresa foi multada por espalhar asbestos, varrer a poeira do asbesto com uma vassoura comum. Isso foi 225 anos depois que o varrimento a seco havia sido banido pelas regulações do amianto dos Estados Unidos, e havia uma fábrica que ainda adotava esse sistema seco de varrer a poeira do asbestos. Então, esses são alguns dos desafios que existem antes de tentar controlar o uso do amianto. E depois de ouvir tudo isso, a Organização Mundial da Saúde, que não era conhecida como sendo super zelosa na proteção da saúde pública de trabalhadores e consumidores, decidiu, no entanto, que o banimento pelo governo francês era justificado. O segundo ponto que eu quero levantar é em relação a substitutos. Eu fui contratado pelo Banco Mundial para ajudar a elaborar um documento, um manual sobre o amianto. Uma cópia foi apresentada a esta corte e as pessoas da Abrifibra mandaram traduzi-los para o português. Eu só quero ler para os senhores um parágrafo deste manual, na seção 2.2, logo no início do relatório. E o Banco Mundial diz que, do ponto de vista de higiene do Banco Mundial, o risco do amianto deve ser identificado e adotado um plano de gerenciamento que inclua técnicas de descarte e disposição em depósitos de materiais em fim de ciclo de vida em toda a cadeia. Os trabalhadores das minas estão expostos ao amianto, suas famílias respiram as fibras que são levadas para casa nas roupas, os trabalhadores nos moinhos e nas minas processam as fibras e manufaturam produtos e, portanto, também estão passivamente expostos. As comunidades em torno de moinhos, fábricas e usinas de processamento também estão expostas. Crianças brincam em pátios escolares, em playgrounds, e esses produtos contaminam passagens, direitos de passagem, contaminam estradas. As pessoas trabalham em demolições, em construções, usando material que contém amianto sem o controle apropriado. E, portanto, não apenas expõe os trabalhadores que manuseiam o amianto, mas também as pessoas que estão à volta por conta do controle da erosão. Finalmente, na ausência de medidas para remover materiais contendo asbestos dessa cadeia e dispor deles adequadamente, quando esse material é descartado e reutilizado. O Banco Mundial, o documento do Banco Mundial, também, no apêndice 4, apresenta uma lista de alternativas de materiais para materiais que contêm asbestos. Esse é o apêndice número 4 desse relatório do Banco Mundial. E, entre outras coisas, não apenas os produtos de fibrocimento fabricado com materiais não contendo asbestos, mas outros tipos de materiais, telhas de microconcreto, metal de
cimento, argila, alumínio, e a lista continua. Diferentes tipos de plásticos e produtos metálicos que atendem a essas aplicações perfeitamente bem. Mas quando pegamos uma serra automática para serrar esse material, isso não cria uma poeira cancerígena, não emite uma poeira cancerígena na atmosfera. E analisando os substitutos disponíveis, as autoridades na Tailândia descobriram que o aumento de custo era de apenas 10% do que no uso do cimento amianto, ou seja, aumentava em cerca de $65 apenas o custo de se construir uma casa, ou seja, menos de R$100. E isso é menos de 1% do custo de construção. Enquanto isso, no Japão, constatou-se que teria 1 milhão de toneladas por ano de resíduos de estruturas de cimento amianto que teriam que enfrentar nos primeiros 25 anos deste século. E os economistas brasileiros, incluindo um que vocês já ouviram aqui hoje, calculou que a vantagem inicial do custo de produtos de cimento é compensado pelo custo de disposição, pelas regulamentações para a disposição dos resíduos de amianto. Da mesma forma, na África do Sul, esse número de 10% também se aplica. Esse é o custo de se fabricar o fibrocimento não contendo amianto. Bom, meu terceiro assunto é a criminalidade na indústria do cimento. Escrevi uma tese de doutorado em um livro extenso sobre a saúde pública e a história empresarial do amianto, seus aspectos jurídicos, que já está na 5ª edição. Eu vou apresentar como prova à corte uma cópia deste livro, que fornece vários exemplos de alertas e manipulações e alertas médicos, isso voltando 80 anos no tempo, voltando desde a década de 1930. Nos últimos anos, os médicos têm recebido ameaças por parte da indústria do amianto no Brasil, na Índia e na Tailândia, apenas por falarem dos riscos do amianto. São também ameaçados de processos. Fernanda Janassi, uma conhecida inspetora do trabalho do Brasil, tentou de todas as formas, foi ameaçada de todas as formas possíveis, foi pressionada, sofreu restrições administrativas, reclamações da indústria às suas chefias, processos administrativos por defamação, processos criminais e até cartas intimidatórias e até ameaças de morte. E isso tudo se atribui ao seu país. E é espantoso que ela continue a trabalhar como inspetora do trabalho. Bem, essa é uma foto do alerta colocado pela Eternit. Vocês podem ver que a palavra câncer não aparece no alerta. Eu considero isso um ato criminoso, que ainda hoje não haja alerta quanto ao perigo do câncer. Eu quero mencionar isso. No início desse ano, uma corte italiana condenou o diretor executivo da Eternit, que foi sentenciado, esses proprietários, a 16 anos de cadeia cada um, por criar um desastre ambiental na Itália que resultou em 3.000 mortes. Eu gostaria de encerrar mencionando o exemplo do tabaco, porque a Organização Mundial da Saúde teve algo a dizer nesse sentido que pode ser relevante para o caso do amianto. Toda a documentação publicada em litígios nos Estados Unidos, como a indústria do tabaco tentou manipular a Organização Mundial da Saúde e subverter e distrair a Organização Mundial da Saúde no sentido de tomar qualquer medida em relação ao tabaco. A Organização Mundial da Saúde disse que aos governos, vocês não precisam dar a essas pessoas a hora do dia, simplesmente ter contato com essas pessoas para regular o seu produto. Mas
A Organização Mundial da Saúde diz que há um conflito fundamental e irreconciliável entre os interesses da indústria do tabaco e os interesses da saúde pública. E por esse motivo, os governos foram instruídos a não se deixarem distrair por todas as justificativas e desculpas e políticas da indústria do tabaco. Eu acho que a indústria do amianto, a semelhança da indústria do tabaco, deve ser tratada da mesma forma. E, portanto, eu posso concluir dizendo que eu confesso que eu sou um defensor da saúde pública e acho que o Brasil deve juntar-se a outros países no sentido de interromper, evitar que esse problema continue a crescer, banindo o asbestos. Você já tem muito amianto na sua indústria, nos seus edifícios, em todo o país. Não torne esse problema ainda mais sério. Tentem, pelo menos, tentar interromper a continuidade do uso do amianto no seu país. Muito obrigado.